A paz do Senhor a todos. Eu vou trazer aqui uma palavra que encontra-se no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 3, que fala, deixa eu ver aqui, mais ou menos aqui, fala: E Pilatos perguntou-lhe dizendo, Tu és o rei dos judeus? E ele respondeu, Tu dizes. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão, Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiram, cada vez mais, dizendo, Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então, Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou-lhe, aquele homem que era galileu, e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que ele desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas. Esperava que ele viria fazer algum sinal. Amados, eu estou trazendo esta palavra e alguém me perguntou quais eram as preferências políticas de Jesus. Eu trago essa palavra aqui, meu irmão, porque Jesus foi acusado perante uma autoridade romana por ter promovido uma revolta política, digamos assim. E na medida que deliberavam, o procurador Pôncio Pilatos, ele recebeu, amado, uma pressão para condenar Jesus à morte, somente por um motivo. E se ele soltasse o amigo de César, todo aquele que se fez rei é inimigo de César. E este é o motivo pelo qual estava indicado o motivo da condenação de Jesus. Porque estava escrito na cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Amados, e os acusadores usaram como desculpa a pregação de que Jesus, ele rezava sobre o reino de Deus, correndo de justiça, amor, paz, para apresentá-lo como um adversário político que poderia trazer problemas à sociedade romana. Queridos, nós estamos nos aproximando do advento da próxima eleição, né? Eu quero dizer a vocês o seguinte: Jesus, ele não participou diretamente da política, nem apoiou nenhum dos grupos de tendência dos quais concentravam-se suas opiniões, sua ação política, das pessoas que naqueles tempos viviam na Galileia ou na Judéia. E o que eu vejo é que está havendo muita divergência política. Pessoas que se dizem evangélicos entram para a política e ali se corrompe. Então, querido, quando Jesus entrou lá em Jerusalém para participar de uma festa da Páscoa, a multidão aclamou dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, como está lá no livro de Mateus, capítulo 21. Isso mesmo. Não me lembro agora qual é o versículo. E Jesus respondeu às expectativas políticas que o povo imaginava que teria o Messias, mas não era um líder guerreiro que tinha vindo para mudar com o uso de armas a situação em que se encontravam, nem uma mudança revolucionária, meu irmão, que levasse ou
há um levantamento contra o poder romano, viu? Mas mesmo assim, o povo foi hesitado para a crucificação de Jesus, né? Então, amado, eu quero encerrar dizendo que esses dados podem ter algum detalhe discutíveis ou associar algum desses homens com postura política que somente tomaram força depois de algumas décadas. Mas assim mesmo, elas são representativas, meu querido. Então, amado, eu quero deixar essa mensagem, que Deus abençoe a todos vocês. E saiba de uma coisa, meu irmão. O cristão não deve misturar religião e política. Até porque, meu amado, eu não prego religiosidade. Eu prego a palavra salvífica de Cristo. Porque foram os próprios religiosos da época que acusaram Jesus. Levaram Jesus perante Pilatos. E ali Pilatos, como eu comecei aqui a palavra aqui no livro de Mateus, eles levaram Jesus. Então Pilatos perguntou: é tu o rei dos judeus? Jesus apenas respondeu: assim tu dizes. E Pilatos não viu acusação nenhuma contra Jesus. E botou para o povo escolher entre um ladrão chamado Barrabás, a qual na época da Páscoa soltaria um, e botou para a multidão escolher: quem vocês querem que eu solte, Cristo ou Barrabás? E o povo, já treinado, né, digamos assim, optaram por liberar um ladrão chamado Pilatos, ou Pilatos não, chamado Barrabás. E acusaram Jesus. Então, querido, hoje em dia é assim, viu? As pessoas não sabem escolherem seus representantes. Tem uma candidata aí que ela foi uma verdadeira vergonha no meio político, como senadora e como representante dos evangélicos. E agora quer, porque quer, se aliar a outros políticos para tentar uma reeleição como senadora. E esta mulher nada fez pelo povo maranhense, pelo contrário. Agora mesmo, recentemente, ela aprovou o aumento da tarifa de energia. Que o povo toma conscientização política, querido. Não venda seu voto por uma conta de luz paga, um bujão de gás, por nada, meu querido. Mas atualmente as pessoas trocam o voto por favores, uma consulta de vista, uma cirurgia, e assim por diante. Eu nunca, de maneira nenhuma, vendo meu voto para político. Eu voto consciente. 2026 está chegando. Então, que você faça justamente uma reflexão. Quem são os políticos que você deve votar? Que Deus abençoe a todos.